Bem-vindos a esta análise, onde a gente vai mergulhar de cabeça em um dos poemas mais importantes e estruturais de todos, o Salmo I. Olha só, para a gente começar, tem uma ideia muito poderosa do teólogo João Calvino. Ele dizia que os salmos são basicamente uma anatomia da alma. É como se cada sentimento humano estivesse ali, sabe? Representado como num espelho. Uma imagem muito forte para dar o pontapé inicial, né? Então, é importante entender que esse primeiro salmo não é só mais um poema na coleção. Pense nele como o portão de entrada, sabe? Ele que dá o tom, que prepara o terreno para tudo que vem nos outros 149 salmos. É a grande abertura temática dessa jornada. E olha que interessante, ele não está aqui por acaso. O Salmo 1 é o que chamam de Salmo de Sabedoria. A gente não sabe quem escreveu, é anônimo. Mas o propósito dele é claríssimo, introduzir o grande tema de todo o livro dos Salmos, que é essa oposição, esse contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Ele foi colocado ali de propósito, para preparar quem está lendo. E a poesia aqui não é só para soar bonito não, tem uma citação do estudioso Robert Alter que acerta em cheio. Ele diz que a genialidade da poesia hebraica não é o enfeite, mas sim o principal veículo para transmitir a mensagem. A própria forma do poema carrega o significado, entende? E agora a gente chega no coração do salmo. Ele é todo construído em cima de um contraste, uma imagem muito, mas muito poderosa sobre duas formas totalmente opostas de se viver a vida. O poema começa descrevendo o caminho negativo e faz isso de um jeito genial. É uma progressão, um passo a passo. Primeiro, a pessoa começa a andar na conversa dos ímpios. Depois, ela para no caminho deles, já se demorando ali. E por fim, ela se senta na roda. Ou seja, já está completamente acomodada, imersa nesse estilo de vida. E aqui fica bem claro, né? O Salmo usa uma técnica chamada paralelismo de contraste. De um lado, ele descreve uma ação e do outro, exatamente o oposto. Segue o conselho dos ímpios? Não segue o conselho dos ímpios. É para não deixar nenhuma dúvida. São dois conjuntos de comportamentos completamente diferentes, com destinos opostos. Aí vem a primeira grande imagem. A pessoa justa, ela é como uma árvore. Mas não uma árvore qualquer. É uma árvore plantada perto de um rio, sempre com água. Ela dá fruto no tempo certo. Suas folhas nunca secam. Pensa na imagem de estabilidade, de vida, de produtividade que isso transmite. É alguém com raízes profundas. E em contraste total com essa árvore forte, vem a segunda imagem, a palha. O que é a palha? É o resto, o que não tem peso, não tem raiz, não tem substância. Qualquer ventinho leva embora. É a imagem perfeita da instabilidade, de algo que é levado por qualquer circunstância. Ok, agora a gente vai um pouco mais fundo. Para sacar de verdade a força desse poema, a gente precisa olhar para algumas palavras no original, em grego e hebraico, que carregam um peso, um significado que é simplesmente incrível. A primeira delas é Makarios. Na tradução em grego, é a primeira palavra do Salmo. Geralmente se traduz como bem-aventurado ou feliz, mas é muito mais que isso. É uma felicidade profunda, que vem de uma bênção divina, sabe? Uma paz interior que não depende do que está acontecendo do lado de fora. É o estado de quem está no caminho certo. Depois, no hebraico tem a palavra shafetz. Isso aqui é fundamental. Ela descreve a motivação do justo. Quando o texto diz que ele tem prazer na lei, é essa a palavra. Não é uma obrigação, um peso. É um deleite genuíno, algo que vem de um coração que quer estar ali. E para fechar, a palavra H. Se Shafetz era motivação, H é a ação. Meditar aqui não é só pensar de vez em quando. É um processo constante de murmurar, de repetir, de ruminar aquela sabedoria até que ela se torne parte de quem a pessoa é. É internalizar a coisa toda para que ela guie cada decisão. Beleza. E essas ideias do Salmo 1, elas não morrem aqui. Pelo contrário, elas ecoam em vários outros textos. E para algumas tradições, esses ecos todos apontam para uma figura central, um comprimento de tudo isso. Dá uma olhada nisso. Essa ideia de escolher entre dois caminhos, ela aparece de novo e de novo e de novo. Em Deuteronômio, é a escolha entre a vida e a morte. Em Jeremias, é o contraste da árvore e do arbusto seco. Lá em Mateus, é a porta estreita contra a porta larga, a casa na rocha contra a casa na areia. É um padrão claro. E aí, dentro da leitura cristã, todos esses temas encontram o que seria o seu ponto máximo. A figura de Jesus é apresentada como a personificação perfeita daquele ideal do justo do Salmo 1.
Ele que resistiu à tentação, que viveu a palavra, que é descrito como a árvore e, no fim das contas, como o próprio caminho. Então, onde isso tudo nos leva? O ponto crucial é que esse poema, escrito há milhares de anos, não é só uma peça de literatura antiga. Ele continua apresentando uma escolha que é fundamental e atemporal sobre como viver. Afinal de contas, qual é a grande lição desse cântico? O que a gente tira dessa abertura tão forte do livro dos Salmos? Acho que tudo se resume a isso, as pequenas escolhas de cada dia. São elas que, somadas, definem o nosso caminho, que determinam se a gente vai ter a estabilidade de uma árvore ou a instabilidade da palha, e, no fim, definem o nosso destino. No fim, o Salmo não deixa espaço para meio termo. É um resumo brutalmente simples e, ao mesmo tempo, profundo. 2 caminhos, 2 opções, 2 tipos de comportamento. E a escolha que cada um faz é o que define tudo.